então o verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros aproximadamente. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: e é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A história conta que depois, já no 3º dia, quando Jesus havia sido crucificado e morto, eles voltavam para a sua aldeia natal, saindo de Jerusalém, foram para um lugar chamado Emaús, essa distância aproximada de 11 quilômetros. E quando iam, discutiam um com o outro a respeito justamente desses acontecimentos, pois eles acreditavam que Jesus era aquele, como ele próprio dizia, iria redimir a Israel, iria salvar o povo, porém tinha morrido. E essa era a discussão deles pelo caminho, até que Jesus então vem e começa a andar junto deles. Por alguma razão, não sabemos como, eles não reconheceram que era Jesus. E Jesus então pergunta do que eles estavam discutindo. Eles ficaram abismados de que um homem vindo também de Jerusalém não soubesse as ocorrências dos últimos dias e começaram a contar para Jesus o que estava acontecendo, aquilo que eles imaginavam, aquilo que eles esperavam, a sua expectativa e também a sua própria frustração, porque agora estavam entristecidos, voltando para a sua aldeia, saindo de Jerusalém, onde Jesus inclusive ensinava que eles deveriam ficar até que fossem revestidos, de poder do alto, mas eles acabaram então saindo daquela localidade. No caminho, ao Jesus então ouvir a sua história, começa a compartilhar a respeito de algumas coisas que o Antigo Testamento trazia ao seu próprio respeito, falando das profecias desde Moisés até inclusive pelos profetas, onde então os textos apontavam para Jesus e não somente apontavam a questão relacionada ao que Jesus seria ou fazia, mas também ao próprio evento de morte, de crucificação e também depois, claro, de ressurreição, os quais eles não estavam percebendo nem vendo
e nem mais acreditando devido à tristeza que estava nos seus corações. Quando chegam então a tal aldeia e eles vão para sua casa, eles, ao adentrarem, percebem que Jesus segue o caminho, mas como o dia já declinava, convidam Jesus para estarem junto deles. Jesus aceita, entra na casa e no momento da refeição, Jesus então, ao pegar o pão e fazer, ou melhor, pedir ou abençoá-lo, rogar a bênção sobre o pão, há um estalo nos seus corações, nos seus olhos, e eles percebem que aquele é Jesus. Imediatamente, miraculosamente, como Jesus fazia na sua ressurreição, ele desapareceu. E comentam um com o outro: ardia o nosso coração enquanto ele falava no caminho a respeito das Escrituras. E contentes agora, entendendo que tinham visto o Senhor, imediatamente voltam para Jerusalém para encontrar os discípulos e contar também a eles o que acontecera nesse caminho para Emaús. Uma coisa que eu gosto de dizer a respeito desse caminho, a palavra Emaús significa pedregoso, ou caminho pedregoso. Imagino que não era um caminho fácil até a aldeia, apesar de ser apenas 11 quilômetros. Lembremos que as estradas e os caminhos naquela região era bem diferente dos nossos de hoje, levava-se algum tempo a chegar, e se o caminho tinha esse nome porque realmente era pedregoso, eles o enfrentaram com certa dificuldade, além de outros perigos da noite, como salteadores e outras coisas mais. Mas eles ficaram tão alegres, tão felizes com aquilo que aconteceu e viram, que eles retornaram mesmo à noite, naquele mesmo caminho, para contar aos discípulos o que acontecera na vida deles. E essa é uma das histórias da Escritura que são mencionadas depois da ressurreição de Jesus. Jesus trafegou depois da sua ressurreição por aproximadamente 40 dias sobre a face da terra. Foi visto por muitos irmãos. Paulo fala inclusive que em um momento ele chegou a ser visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E outras aparições que ele fez também em muitos outros momentos nesses 40 dias. Não temos um registro de todas. Algumas nos impressionam. Eu gosto muito de textos como esse, onde Jesus particularmente, imagina, tinha 40 dias de ressurreição sobre a face da terra antes de ir para o céu, e vai procurar justamente dois homens que entristecidos vão para casa, e Jesus poderia ter feito outras coisas, visitado outros grupos maiores, mas vai atrás desses dois homens. Aparições como quando ele está na praia, inclusive naquele momento em que Pedro estava no barco, e ao perceber que é o Senhor, ele se cinge e se joga ao mar e se atira para encontrar-se com Jesus. Momentos quando eles estão, inclusive, com refeições, quando Jesus mesmo se alimenta, com um corpo ressuscitado, um corpo diferente, um corpo glorificado. Momentos em que os discípulos não dizem nada, não perguntam: és tu mesmo, Senhor? Não fazem nada, achando, sabendo que era o Senhor, mas tem aquela cautela de perguntar ali atônitos, vendo que realmente se cumprir aquilo que Jesus falava. Momentos quando Jesus chega no meio dos discípulos e diz a Tomé: põe a tua mão aqui no meu lado, que havia sido cortada com lança, ou quando aponta a Tomé as suas mãos, ainda com marcas dos cravos, e diz: olha, põe aqui o teu dedo e veja que sou eu mesmo. Momentos especiais dessas aparições de Jesus, como também, é claro, aqui nós vimos aqui nessa hora. Jesus é maravilhoso, meus irmãos, e ele em nenhum momento da história deixa de fazer aquilo que faz com que o coração dos seus discípulos percebam quem ele é e como ele age, e age então profundamente também na vida desses dois homens. E quando nós olhamos essa história da caminhada, como é um texto até mais longo, nós podemos perceber uma série de detalhes, uma série de riquezas nos fatos, nas falas dos discípulos, na fala de Jesus, nos próprios acontecimentos, e havia ou há muitos ricos detalhes para nós falarmos sobre essa passagem, para nós extrairmos lições para a nossa vida, para nós aprendermos dessa história maravilhosa, desse momento ímpar, quando Jesus esteve com esses dois discípulos. E eu quero destacar alguns deles para nós nessa noite, para a gente aprender, olhar essa história com carinho, perceber quem é Jesus e olhar algumas coisas a respeito também do reino dos céus para a nossa vida. A primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto, ou uma delas, mas primeira que eu digo nessa noite, é que Jesus nunca nos abandona. Jesus não nos abandona. Nos versos 13 a 15, fizemos leitura, mas só para a gente poder lembrar, eles iam conversando aí no verso 14 a respeito das coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Podia mandar um anjo,
podia ter uma mensagem do céu, eles podiam ver uma nuvem interpretada de uma determinada forma. Não, Jesus mesmo ia com eles. 40 dias sobre a face da terra e um período destinado a 2 homens que estavam voltando para sua casa entristecidos. Jesus jamais nos deixa e jamais nos abandona. Nenhum daqueles que o Pai escolheu, Jesus deixa pelo caminho. Pelo contrário, às vezes, nas nuances da vida, nas dificuldades da nossa existência, quando nós enfrentamos momentos de tristeza ou de dúvida, inclusive, devemos lembrar que sempre Jesus está presente em nossa vida. Ele faz tudo para que venhamos realmente a termos o nosso coração e os nossos olhos abertos diante da sua presença, diante da sua graça, diante do seu poderio e diante também de um dos maiores fatos da fé cristã, que é a ressurreição. A Páscoa se aproxima, é uma das datas de maior celebração da fé cristã, maior ainda do que o Natal, é a Páscoa, quando nós celebramos justamente essa condição de que Jesus ressuscitou, e no seu grande amor, e na obra que Ele fez pela nossa vida, diante do fato em que Ele se entrega, claro, morre, mas também ressuscita, Ele realmente tem esse prazer de caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Grandes promessas deixa Jesus aos seus discípulos, da companhia, da presença, o próprio nome dele como prescrito, uma vez na sua promessa de vinda, na promessa de Deus sobre a vinda do seu Filho, é Deus Emanuel, que é Deus conosco. Quando ele fala aos seus discípulos, já no final, dando a eles a ordem que nós conhecemos como a grande comissão, ou seja, quando ele ordena que os discípulos saiam pelo mundo, o mundo de sua época, as cidades conhecidas, o Império Romano, anunciando a respeito desse Evangelho, batizando inclusive, ensinando a guardar as coisas que Jesus ensinou, ele diz: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Um Deus presente, que sempre cuida da nossa vida a todo tempo e não nos abandona jamais. Jesus é essa pessoa maravilhosa a quem nós podemos contar todos os dias da nossa vida. Eram apenas 2. O estado deles não era muito bom, nem emocional e nem mesmo espiritual. Além da tristeza por ter tido toda a frustração diante dos fatos, também já estavam desacreditados de tudo aquilo que havia sido dito pelo próprio Jesus. Claro, recebem uma reprimenda, honestos e tardos de coração, ou seja, Jesus os repreende também pela demora em eles perceber as coisas, mas não os abandona. Caminha com eles na estrada de Emaús, na estrada de pedregulho, na estrada difícil, na estrada que vai anoitecendo, na estrada que é a estrada diferente, ou o caminho inverso que era para eles serem feitos, fizeram depois, que era o caminho de Jerusalém. Mas Jesus jamais abandonou os seus discípulos e não abandona nunca a nossa vida, independente dos caminhos que nós estamos trilhando, independente se há tristeza, até mesmo se há alguma dúvida, frustração ou incerteza no nosso coração. Tenha certeza disso. Segundo lugar, quando nós olhamos essa história, fica evidente que, diferente do que esses discípulos disseram, quando eles falam assim que já é o terceiro dia, ali no verso do número 21, esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia que tais coisas sucederam, ou seja, que ele morreu e a gente não viu mais notícia nenhuma e tudo se acabou. Diferente do que eles esperavam, era uma espera dada a todo judeu diante desse contexto. Os discípulos como um todo pensavam assim, que Jesus seria aquele que instauraria o reino de Israel de forma política, econômica, militar, e debaixo que estavam do jugo do Império Romano, o próprio Jesus os libertaria como um rei vencedor que vem do seu cavalo e assim assume a espada e faz com que definitivamente o povo de Israel não tenha mais o jugo romano, nem de impostos, nem de força militar e nem de território. Porém, quando nós olhamos a Escritura e a própria fala de Jesus, ele não vem para isso, pelo menos não agora. Nesse instante ele vem para instaurar um reino, mas um reino espiritual no coração, como inclusive aprendemos na quinta-feira com o pastor Fernando, que trabalhou esse texto, porque ele falou sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele vem montado no jumentinho.
E também os seus discípulos e a própria multidão, aqueles que estão perto, acabam aclamando hosana ao rei que vem, filho de Davi, que chega montado no jumentinho. E instaura então o seu reino, mas não um reino militar nem político, mas sim um reino que pode chegar-se nos nossos corações. Fato que os discípulos não entenderam primeiramente. Jesus já instaurou o reino. E se esse reino não estiver implantado nos nossos corações, jamais veremos o reino visível do Senhor. Se a nossa expectativa é de uma mudança de mundo, de mudanças políticas, de mudanças econômicas, de um mundo melhor, estamos aplicando o coração naquilo que virará uma frustração para a nossa vida. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e só uma reforma completa nessa condição, nessa estrutura dada por Deus posteriormente, é que vai realmente mudar essa história. Mas quando Cristo vem, Ele já instaura um reino, e esse reino é dentro dos nossos corações, onde Ele é o Rei sobre todas as coisas. Um reino que faz com que venhamos a viver de acordo com a sua vontade e com essa verdade. Quando o nosso coração muda e se entrega a esse Rei, o reino já está instaurado e passamos a viver segundo a vontade do Senhor. E uma vez vivendo segundo a vontade do Senhor, temos então aquele que governa e dirige todas essas coisas sobre o nosso coração. O reino é um reino espiritual e já está implantado, já está, mesmo invisível, atuando poderosamente nos nossos corações. Foi isso que Jesus veio fazer. Terceiro lugar, Jesus nos ensina sobre o seu reino, sobre todo e qualquer outro assunto, através das Escrituras. Isso é maravilhoso, essa passagem é tremenda no que concerne a isso. Diz o texto, como já mencionei, que Jesus passa a falar a respeito. Veja o verso 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ora, ele não era Jesus? Ele mesmo não poderia falar dele mesmo, dizendo, sou eu, pode confiar que sou eu, pela garantia sou eu, pode confiar que sou eu. Mas não, ele faz o quê? Ele usa a Escritura. Começa em Moisés, usa os profetas, e observe que os textos destacados por Jesus, tanto em Moisés quanto os profetas, não são textos alusivos a um fim de mundo, não são textos alusivos às coisas que podem vir a acontecer, não são maneiras de decifrar passagens difíceis da Escritura. Não. O que Jesus faz é apontar na palavra de Deus as coisas que são referentes a Ele próprio. E Ele não diz, não pode acreditar que eu sou. Ele diz, não, Moisés não disse isso, os profetas não disseram isso. Veja o que está escrito a respeito. E Ele usa então as Escrituras para falar ao meu e ao seu coração. Nenhum raio apareceu nessa hora, nenhum anjo do céu, nem o próprio Pai disse alguma coisa, como fez o batismo de Jesus. Mas Jesus pega diante do momento da tristeza dos seus discípulos, do caminho pedregoso, da frustração por Jesus, segundo eles, ter tido partido, ter morrido, e usa a palavra de Deus para apontar-lhes o caminho de volta, para falar a respeito da sua morte, sim, mas também da sua ressurreição, da promessa de um reino instaurado nos corações, daquilo que realmente faz-nos reconhecer que Jesus é o Senhor e Rei sobre todas as coisas. A mesma palavra que nós temos nas mãos. Jesus usa a Escritura para falar a nossa vida, para direcionar o nosso caminho, para tirar-nos de um poço de lama, de um charco, e assim colocar os nossos pés em terreno firme, trazer alegria ao nosso coração, força à nossa alma, confiança no próprio Deus. As Escrituras é que sempre falam em todo momento da história de Israel. Observe que Deus o convida, ou os convida, o seu povo, a estar então voltando-se à Escritura, e cada vez que o povo fez isso ao longo da história,
houve realmente mudanças nos corações. Tanto é que os discípulos aqui dizem assim: olha, porventura não nos ardia o coração enquanto ele falava? Não é só porque Jesus falava, é pelas palavras que ele falava. E faz arder o coração e a alma é a palavra, é a Escritura, é a menção de Jesus. Ele mesmo usa isso para que a nossa vida, a vida desses dois discípulos primeiramente, possa ser reportada a esse reino, a essa mudança, a essa transformação, que fez com que, ardendo o coração dos discípulos de Emaús, pudessem retornar em alegria para Jerusalém, deixando a frustração de lado, deixando a tristeza para trás, e com alegria percorresse o mesmo caminho de volta, só para compartilhar com os discípulos que eles também tinham visto o Senhor e que ele falara, e os seus corações vieram a arder por causa da palavra. Quarto lugar, Jesus renova a nossa fé quando estamos com ele à mesa. Hoje é momento de Santa Ceia. Foi no partir do pão que os seus olhos se abriram. Foi no partir do pão que eles caíram em si. Foi no partir do pão que eles perceberam quem estava com eles. Foi no partir do pão que realmente chegou aos seus corações a alegria. Foi no partir do pão que se lembraram como foi a conversa no caminho. Foi no partir do pão que foram transformados por Jesus. Foi no partir do pão que realmente a sua alma se revigorou e a sua fé veio também a ser renovada. Foi na mesa com o Senhor. E a mesa, como nós bem sabemos, é lugar de intimidade, lugar de comunhão. E quando a mesa com o Senhor, quando estamos com Cristo nessa mesa, realmente Ele transforma e renova a nossa esperança, a nossa fé, Ele renova o nosso coração. Por isso a mesa é tão importante. Falamos pela manhã sobre isso, né? Inclusive o sacramento da Santa Ceia, trazendo à memória que a mesa do Senhor é uma lembrança a respeito da obra de Cristo Jesus na nossa vida. Mas quando nós obedecemos à vontade do Senhor e participamos da mesa do Senhor, Deus continua trabalhando, trazendo aos nossos corações o alimento necessário, o nutriente necessário para que a nossa fé seja renovada. Por isso a necessidade de participarmos da mesa. E quando fazemos, o Senhor renova a nossa fé, nos sustenta por sua palavra, renova a nossa fé através da mesa e age nos nossos corações, trazendo tudo o que é necessário para continuarmos a fazer a sua vontade, sendo alimentados na nossa alma pelo seu doce Espírito. A mesa do Senhor é um lugar de renovação espiritual. Devemos buscá-lo sempre, e também na mesa podemos ter comunhão com o Senhor, inclusive com os nossos próprios irmãos. E em quinto lugar, Jesus nos encoraja a prosseguir. Jesus não disse nada, até inclusive, mas diante do fato, o que acontece com os discípulos? Essa alegria, essa renovação de fé, essa ardência das Escrituras, ou pelas Escrituras que chegou ao seu coração, faz com que eles sejam encorajados a voltar ao mesmo caminho que tinham feito. Apesar do dia declinar, apesar de provavelmente estarem cansados por alguma razão, é da distância, do caminho se for realmente pedregoso, e então, uma vez renovados, uma vez contentes, uma vez agora saciados na sua alma pela presença de Cristo, voltarem imediatamente a Jerusalém, a estarem com o Senhor, ou melhor, a estarem com os discípulos, para trazer a eles essa novidade que aconteceu no caminho e aconteceu na sua casa, quando Jesus partir o pão. Quando assim Jesus restaura o nosso coração, quando Ele realmente renova a nossa fé, quando Ele fala a nossa alma através da sua palavra, Ele encoraja-nos a seguir a nossa jornada e a nossa caminhada, a prosseguirmos, a estarmos no caminho de volta. Mas que caminho de volta é esse? De volta para o Pai, de volta ao amor de Deus, de volta à caminhada com Cristo, de volta àquele amor e aquela paixão que nós temos ou tínhamos, quando conhecemos as Escrituras. Aquilo que fazia com que o nosso coração ardia enquanto aprendíamos da vontade de Deus e da sua palavra. E quando Jesus faz isso, restaura a nossa alma, Ele está nos encorajando a voltar a esse caminho, a caminharmos um pouco mais, a irmos adiante, a não pararmos, a não desistirmos, a não desanimarmos, a não sermos desestimulados pelas circunstâncias da vida,
mas pelo contrário, a seguirmos adiante. A nossa jornada de fé, o nosso compromisso com Deus, as palavras que nós mesmos pronunciamos em algum momento, dizendo no nosso coração, estaríamos com o Senhor para sempre, assim como Ele está conosco a todo tempo. Palavras que dissemos que nós mudaríamos a nossa vida, que a partir de então tudo seria diferente. Palavras essas que nós dissemos em algum momento da história, quando conhecemos a Cristo, quando o Espírito falou no nosso coração, quando a palavra abriu os nossos olhos, quando a nossa alma, o nosso coração ardeu por aquilo que nós aprendemos a respeito dessa novidade da fé, os votos que fizemos, e quando dissemos, Jesus, jamais te abandonarei, e quando dissemos, olha, se isso acontecer na minha vida, se eu for curado, né? Se eu conseguir fazer isso, se eu tentar um emprego, se eu ter um salário melhor, vou seguir a Jesus, vou fazer a sua vontade. Mas com as lutas da vida, com as dificuldades da existência, as palavras que nós mesmos dissemos, aquilo que realmente o nosso coração sentiu em primeiro momento, talvez tenham ficado apagados a ponto de, em vez de irmos para Jerusalém, começamos a ir para o caminho de Emaús. O caminho de pedra, e as dificuldades chegaram. E por alguma razão, aquele ardor, por alguma razão, uma vida espiritual sadia, começaram a ter dificuldades, começaram realmente a declinar, como declinou o dia. Porém, hoje é noite de que o nosso coração venha realmente a sentir o mesmo desejo, a mesma paixão. A olharmos as histórias da Escritura como essa e a percebermos como Deus nos ama profundamente. Como a história, desde quando Jesus começou a contá-la a partir dos textos de Moisés, que são os livros primeiros da Bíblia, a percebermos o grande projeto de Deus e o plano dele para a nossa vida. O quanto ele fez ao longo da história, o quanto ele moldou ao longo da vida, ao longo do seu povo, para que cada detalhe se encaixasse perfeitamente, até o ponto, quando na história humana, seu Filho fosse enviado, deixando os céus e vivendo a nossa própria vida. E ali então, vivendo a nossa vida, pudesse experimentar as nossas dores. E experimentando as nossas dores, tivesse compaixão de nós, não só por ser Deus, mas também por viver as mesmas circunstâncias em que nós vivemos. Mas obedecendo ao Pai constantemente, chegando a um dos momentos mais terríveis da vida humana, que é a sua morte, e a Bíblia diz morte de cruz. Nos dias do Império Romano, era a maior atrocidade que alguém, ou um governo, ou uma autoridade, pudesse infligir a uma pessoa. E todas as mortes que tivesse ali descritas para que pudessem ser mortos aqueles que eram inimigos do Império, ou considerados inimigos, porque Jesus não era, a crucificação era a pior de todas. Para você ter uma ideia, Paulo foi decapitado, a cabeça dele foi cortada. Por quê? Porque era uma morte indolor, para que ele morresse imediatamente, uma vez que ele era cidadão romano. Então ele não seria crucificado, porque o castigo da crucificação era o castigo para aqueles que eram considerados inimigos de Roma. Já falei aqui e repito, né? A gente lê que são dois ladrões ao lado de Jesus, né? Uma esquerda e outra direita. Ladrão ainda é uma palavra que não descreve bem o que eram aqueles homens. Não eram ladrões no sentido de que roubaram alguma coisa, um pertence de alguém. Eram homens considerados rebeldes, inimigos do império, traidores, homens que mereciam aquele tipo de morte que Jesus não merecia. Mas em decorrência da sua dor, em decorrência do seu sofrimento, em decorrência do seu sangue derramado, em decorrência de tudo aquilo que ele ali fez, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de não sofrer nada disso por causa do nosso pecado, e nem nada semelhante, mas pudéssemos receber justamente o encorajamento a prosseguirmos a nossa vida, a darmos os novos passos na nossa caminhada, não no caminho velho, apesar dele ser difícil em alguns momentos, não o velho, mas a própria caminhada, a caminharmos na certeza plena de que Deus está presente em Cristo Jesus nas nossas vidas constantemente, a termos a ciência de que esse reino já está pronto, e é para vivermos ele com toda a nossa alma e toda a nossa vida. Ele já está instaurado, não é político, não é militar, não é econômico,
mas é dentro da nossa alma e do nosso coração. É quando nós olhamos a Escritura, olhamos a sua vontade, olhamos as passagens maravilhosas que, através do próprio Deus e da ação de Cristo, nos foram compartilhadas depois de séculos, e entender concretamente no nosso coração que é sempre bom estar com Jesus, é bom estar com Jesus à mesa, que é nesses momentos da sua palavra que arde no nosso coração, que é no momento da ceia que a nossa fé é renovada, que é quando estamos juntos que Jesus faz a obra na nossa vida. E Ele sempre tem desejo de que não venhamos a desanimarmos no caminho, mas pelo contrário, a sermos encorajados para compartilhar inclusive a nossa alegria com aqueles que precisam saber a respeito da ressurreição, da obra de Cristo por completo, mas também da ressurreição, e assim vierem a trilhar, ou aqueles que já estão, a perseverarem nessa caminhada cristã. Que assim como foi com os discípulos de Emaús, seja comigo e com você, com o meu e com o seu coração, nessa jornada de fé. Se você está entristecido, se a luta é grande, se o caminho é pedregoso, se você tem dúvidas no seu coração, se as incertezas batem à sua porta, se há por alguma razão, alguma frustração diante dessa jornada da vida, só Jesus pode realmente fazer você mudar o rumo dessa história da sua vida. Só Jesus pode te encorajar a prosseguir. A palavra está posta, a mesa também. Ele está presente, o reino já está pronto. Basta agora eu e você ouvirmos a sua voz, estarmos com Ele em intimidade, e assim, no caminho que nos resta ao longo da face da terra, na nossa jornada, a realmente começarmos a trilhar novas jornadas para o nosso coração e também para a nossa vida. Jesus está conosco, leio aqui, no final da minha mensagem, em cada passo dessa jornada. Ele nunca nos abandona, governa nossos corações, se assim desejarmos, ensina-nos pela Escritura, renova a nossa fé e nos encoraja a prosseguir. E possamos reconhecer em nossa caminhada e testemunhar seu amor e poder também ao mundo em que vivemos. Que Deus assim nos ajude, meus amados, e nos dê essa graça de trilharmos esse caminho. Oremos ao Senhor, depois o nosso coral estará entoando o hino e passamos então a Santa Ceia. Querido Deus, nós te agradecemos por podermos nesse instante nos lembrarmos dessa história dos discípulos de Emaús. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou, mas a partir do momento que o Senhor nos amou, nos trouxe, ó Deus, a oportunidade de conhecer uma história extremamente maravilhosa. Uma história onde revela que o Senhor não nos abandona jamais, apesar de muitas vezes nosso coração estar desanimado, entristecido ou até mesmo frustrado com algumas questões da vida. Mas o Senhor caminha ao nosso lado todos os dias. O Senhor caminha conosco, nos ensina, nos conduz por sua palavra, nos revela a sua vontade, nos traz os seus ensinamentos, nos dá a graça, Senhor, de conhecermos inclusive essas histórias para que realmente possamos aprender nos nossos corações. Histórias sobre o reino, histórias sobre a sua vontade, histórias sobre o seu amor, histórias sobre sua presença, histórias, ó Deus, sobre essa maravilhosa obra de cruz e também de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos apoiamos também nessa noite com fé. Fé essa que nos leva a estar à mesa, a entendermos, ó Deus, da importância de obedecermos a Tua vontade, de celebrarmos, ó Deus, o corpo e sangue de Cristo, celebrarmos os acontecimentos passados, os acontecimentos de Jerusalém, do Gólgota, os acontecimentos, ó Deus, que levaram a nossa vida, Senhor, a um grande momento da história, ao sermos agraciados por Deus e recebermos o perdão dos nossos pecados. Querido, temos tanto diante de nós, das obras que o Senhor fez, da graça que o Senhor nos deu, suficiente, ó Deus, para, mesmo em minhas lutas do viver, a nessa hora da noite, ó Deus, procurarmos em Cristo, na Sua palavra, na Sua presença, os Seus cuidados, a Sua mesa, a renovação da nossa fé, o encorajamento a prosseguirmos o caminho, a sairmos, ó Deus, dos hábitos da velha vida, ao deixarmos de lado, ó Deus, aquilo que não faz crescer, a deixarmos, ó Deus, para trás as nossas próprias questões e decisões que não nos levam a lugar nenhum,
e a estarmos, ó Deus, caminhando segundo a Tua vontade e o Teu amor, encorajados, felizes e alegres, sabendo que o nosso rumo é Jerusalém, que a nossa caminhada é inclusive para os céus. Dá-nos essa força nessa noite, ó Deus. Encoraja o Teu povo e a Tua igreja. No mundo, ó Deus, onde nós vivemos, ó Pai, caótico, no mundo onde nós vivemos, ó Deus, que inclusive jaz no maligno, como diz a Escritura, para que apesar das disfunções, ó Deus, dessa existência humana, sejamos firmes, sabendo que um reino já foi instaurado e nós já vivemos nele todos os dias da nossa vida. Dá-nos, ó Deus, essa ciência para que o nosso coração se alegre, nossa fé seja renovada e assim a Tua vontade seja plenamente cumprida em nossa vida. É a nossa oração e o nosso desejo nesse instante, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.